Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Ainda Estou Aqui, que é um novo filme dirigido pelo Walter Salles, que é adaptado do livro homônimo do Marcelo Rubens Paiva. O longa estreou no Festival de Veneza 2024 e eu tive a oportunidade de acompanhar na primeira sessão do Festival de Toronto. Muito feliz por trazer esse filme já como o primeiro dessa cobertura de Toronto 2024, num contexto muito especial para o canal também, chegando perto das 1000 críticas publicadas só aqui no YouTube. Uma marca especial, então eu quero agradecer desde já quem acompanha, manda mensagem e curte o trabalho aqui. Realmente estou bem contente mesmo e mais feliz ainda por trazer a crítica desse grande filme que eu confesso que eu me emocionei muito. Eu já conheci o livro do Marcelo Rubens Paiva, conheci a história do Rubens Paiva, mas eu me envolvi do começo ao fim realmente, especialmente pela sutileza do Walter Salles a fazer pequenas modificações na estrutura narrativa para contar essa história, que é uma história muito forte. Porque existe quase que uma tendência e direcionamento ao explorar a dor, muitas vezes de maneira genérica, no contexto de violações de direitos humanos, crimes da ditadura, e pensando em memória coletiva e cinema, o cinema como esse grande intermediário, esse filme é aquele que abre muitas discussões, mas assim, discussões relevantes, discussões quanto à questão de trauma coletivo e também sobre história, nesse caso, história política do Brasil. E Ainda Estou Aqui não só então tem essa história forte, muito bem contada, mas tem um nome que é fundamental para o êxito desse longa, que é a atriz Fernanda Torres. Que grande atuação, se torna uma verdadeira fortaleza em meio às mais variadas questões que a personagem dela passa, sofrimento, luta, a necessidade de você transformar o sentimento de dor também em resistência. Ainda Estou Aqui é um dos melhores filmes de 2024 que eu assisti até agora, e realmente um filme que ele vai causar impacto na temporada de festivais, já tem várias rodagens marcadas, que eu acho que pode ter também um grande reconhecimento internacional. Além disso, eu quero fazer vários elogios à parte técnica, quando você busca especialmente retratar o Rio de Janeiro dos anos 70, e não só investe na questão da praia, mas também no que vai além da praia, quanto à rotina, quanto a um ambiente acolhedor familiar. Um registro fotográfico, uma coisa de um momento muito feliz que acaba sendo eternizado. O filme sabe muito bem transitar por essas memórias com trabalhos especiais de design de produção, também de figurino. Também penso que um grande êxito do Walter Salles nesse filme foi de lidar com a questão do impacto e desconstrução de uma rotina familiar, não mostrando violência na tela, mas o que vai além disso, a dor, a perda, o impacto psicológico. Em um determinado momento você pode se perguntar, mas será que tudo isso é real? Olha o sofrimento que essa família passou também, a perda de uma pessoa que estava na rotina, simplesmente sumiu e não existem mais notícias, pelo menos no que diz respeito a notícias oficiais. Uma história forte, é uma história que ela abre reflexões, como eu disse, quanto a questões nacionais que não podem virar tabu, e o cinema não pode ficar com isso, né, com esse medo, quem sabe, de lidar com questões mais espinhosas. O cinema ele é essa grande porta de entrada para discussões, e ele pode se tornar um intermediador maravilhoso. A obra do Marcelo Rubens Paiva é extraordinária, forte, que vira consequentemente um grande filme porque a adaptação é excelente. O Walter Salles mostra o poder opressivo que toma conta da rotina de uma família, o poder opressivo que está onipresente, o poder opressivo que está nas ruas e que gera esse sentimento também de que você está sempre sendo vigiado, está sempre sendo intimidado. Em 1971, a Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, lida com o desaparecimento do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, que foi sequestrado pelos militares. Enquanto busca pela verdade e justiça, ela também precisa cuidar de seus 5 filhos e proteger a família em meio a um contexto de repressão política. O filme começa com um momento da família se divertindo na praia, aquele momento espontâneo, feliz, que as pessoas, no caso aquela família, jamais poderiam imaginar que seria um último momento de felicidade compartilhada, mas existe um registro fotográfico, e esse registro fotográfico remete a esse momento doce, esse momento que seria cultuado e lembrado. O ex-deputado Rubens Paiva foi sequestrado pelos militares em janeiro de 71. Hoje existe material, especialmente depois da Comissão da Verdade, até para reconstituir o que aconteceu com Rubens Paiva, depoimentos, foi alvo de várias e várias obras de historiadores também, porque foi um caso muito importante que rendeu visibilidade
no exterior na época, e o filme aproveita isso também, como existia uma repercussão dentro do Brasil e como o barulho ocorria fora do Brasil. Eu diria que um outro caminho, talvez adotado por outros realizadores, quem sabe puxando por uma vertente política de lidar com tortura e sequestro, seria de mostrar violência na tela. O que o Walter Salles faz é de colocar um contexto de repressão, violência política, o contexto da ditadura civil-militar no Brasil, e usa de tudo isso para mostrar o drama da Eunice Paiva com essa atuação maravilhosa da Fernanda Torres. Porque aí você está falando de um grande estrago que não dura um dia, não dura 10 dias, ele passa por um ano, passa por uma década, e existe a pergunta: o que aconteceu? O filme registra especialmente essa busca da Eunice pela verdade, essa busca pela justiça, saber o que aconteceu com o seu marido e tentar de algum modo entender o porquê que isso tinha acontecido. A dualidade do filme é do desespero, e é um desespero compartilhado com aquela pontinha de esperança que o Rubens fosse voltar para casa normalmente e que ele apenas tivesse sido detido, tivesse, quem sabe, prestado depoimento, mas que ele voltaria. E passam dias, semanas, meses, anos. E aí que entra, né, esse papel complexo que a Fernanda Torres está tão bem, porque o que a Eunice passou foi aquela coisa assim de que ela precisava, na verdade, ela precisava firmar pequenos pactos dependendo da circunstância e dependendo da pessoa. Às vezes para poupar as crianças, às vezes para tentar tirar alguma informação preciosa, às vezes até mesmo tentando saber de amigos do Rubens o que ele poderia ter escondido dela. É um papel que exigiu muito e, na minha opinião, a atuação da Fernanda Torres nesse filme é a minha atuação favorita de 2024. Claro que ainda estamos nessa jornada de festivais, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em setembro, é a atuação que mais me marcou nesse ano. Esse ambiente repressivo também toma conta das ruas, e o filme mostra essa questão da insegurança, de você se sentir vigiado, de um passeio de carro se tornar um problema, né, da família que estava sempre ali sendo rodeada pelos agentes da ditadura. E a Eunice foi muito corajosa porque ela tornou essa dor que ela sentia em um ato de resistência. E o filme mostra esse grande ato de resistência, por isso que eu acho que o cinema é espetacular. A obra do Marcelo Rubens Paiva já teve um impacto gigantesco na literatura. O cinema ele abre essa porta para quem não conhecia esse caso, rendendo assim debates de cunho histórico, mas também essa ligação que existe, claro, sentimental, emotiva com o caso da família. O bloco dos anos 70 de Ainda Estou Aqui é extraordinário. Eu repito, eu me emocionei, me envolvi bastante. Tem um outro bloco nos anos 90, aí no contexto da Lei dos Desaparecidos, que foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um bloco que aí ele já não mantém a energia do bloco dos anos 70, porque o tempo passa e aí você tem muito mais aquela formulação do pensamento da Eunice já depois que ela tinha se formado como advogada e se torna uma referência na sua área também. Então o filme mostra um pouquinho isso, também dando mais atenção à figura do Marcelo Rubens Paiva. Diria que não é um bloco tão bom quanto o dos anos 70 e o que viria depois, que aí já é no contexto pós-Comissão da Verdade, em que já existiu uma problematização desse caso, a busca pela verdade, a busca pelas respostas, mais depoimentos, mas tem uma outra presença que aí é da lenda Fernanda Montenegro. Quando eu vi a Fernanda Montenegro, ela aparece muito rápido no filme, tá? Que interpreta a Eunice num outro momento da vida. Eu fiquei pensando assim, tem só um nome no Brasil que poderia, com um olhar perdido, render uma emoção tão grande como rende nesse filme, e esse nome é o da Fernanda Montenegro. Uma atuação rápida, mas sabe aquelas atuações rápidas que te deixam um impacto permanente? Exatamente o que aconteceu aqui. Eu penso que é um dos finais mais sensíveis e bonitos da carreira do Walter Salles, como ele fixa essa questão da memória, com a trilha sonora também, com o registro da fotografia nos 35mm para evocar essas memórias, essa questão do passado, a família vê os filmes do passado, e ao mesmo tempo essa sensibilidade de um caso complexo, de um caso pesado, de um caso que gera, né, e que cria, sem dúvida alguma, marcas para as crianças e que aí cada uma vai precisar lidar, né, com as suas próprias considerações do que tinha acontecido com o Rubens.
Existe um certo didatismo para lidar com eventos e contextos. Em um determinado momento eu até pensei, nossa, mas isso soa demasiadamente exagerado. Ainda que eu entenda que é importante, e o Walter Salles ele usa aqui os noticiários, né, para dar conta do que estava acontecendo. Por exemplo, se você fala de sequestro do embaixador, qual o embaixador? O americano? O alemão? No caso aqui o contexto é o sequestro do embaixador suíço que ocorreu no Rio em dezembro de 70. Realmente uma grande experiência, eu fiquei, repito, envolvido, emocionado, é um excelente filme. Para Ainda Estou Aqui, nota 9. Antes de publicar essa crítica no canal, eu postei uma prévia no Insta, se você não me segue eu tô também publicando conteúdo do Festival de Toronto lá, o link tá na descrição, e muitas pessoas perguntaram, Dali, chance para Oscar, será que finalmente o Brasil vai ser reconhecido? O que eu posso falar no contexto atual? Que, na minha opinião, o Brasil tem a sua melhor chance para filme internacional desde o final da década de 1990, né, que aí depois é um longo período sem indicações, apenas com uma menção na pré-lista. Então eu não tenho dúvidas de que Ainda Estou Aqui será o candidato do Brasil e que, consequentemente, por já ter distribuição nos Estados Unidos, sai na frente. Tem uma temporada de festivais maravilhosa, tem outras projeções, Nova York, Londres, Toronto também tem uma projeção muito grande agora com outras sessões nos próximos dias no festival que devem ser sessões lotadas. Antes do filme eu estava conversando com o pessoal da Sony Classics que demonstra grande confiança por essa questão do cunho político junto dessa vertente sentimentalista do filme que é tão importante porque é um caso que não é ficção, é um caso que ocorreu. É um caso que está na história do Brasil, é um caso de grande importância. Então, claro que depende de campanha. Eu já manifestei em um vídeo recente do canal que o Brasil tem um problema muito sério quanto à seleção dos filmes, e aí eu falo de metodologia, mas a partir do momento que esse filme for confirmado no dia 23 de setembro como candidato do Brasil, sabendo que ele tem rodagem em festivais, sabendo que ele já tem uma distribuidora nos Estados Unidos, claro que dá para considerar, no mínimo, pré-lista, no mínimo. No mundo ideal, eu vejo espaço para uma indicação para roteiro adaptado, né? Seria um sonho ver a Fernanda Torres como melhor atriz. Só que aí eu tenho que falar, uma coisa é a torcida, outra coisa é de fato saber a complexidade das campanhas, e um filme em língua não inglesa, ele tem que percorrer a maratona em dobro. Então é muito difícil, mas a Sony tem uma confiança bem grande e podem ter certeza que eu vou acompanhar tudo também aqui com vocês no canal, essa jornada de Ainda Estou Aqui, que deve conseguir uma excelente, repito, excelente projeção internacional. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!